Bem, primeiramente, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021 e está começando o nosso quarto colóquio júnior do ano 2021. Quem vai apresentar esse colóquio hoje é o ilustríssimo Írio Menezes Rodrigues Coutinho, que está aí pronto já. E ele vai falar sobre instabilidades hidrodinâmicas em células de Rayleigh. Bem, primeiramente, antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho de Írio, né? Írio também, como os outros participantes do ano, foi uma pessoa que se formou aqui conosco na Federal, em Física, e os passatempos dele são tocar um violãozinho com a galera, cuidar do filho dele e abrir conta até terceira ordem, aparentemente, né? E é isso que ele vai fazer aqui hoje, inclusive, mostrar para vocês que não só de segunda ordem vive um físico, né? A gente vai muito além do potencial quadrático do Leão. Então, pode começar, ele esteja à vontade. Oi, calma, deixa eu colocar para apresentar aqui que eu não estava conseguindo colocar em flechinha. Acho que é isso. Que beleza, eu suponho que vocês estejam vendo. Vocês estão vendo o negócio? Sim, sim. Calma. Cadê? Então, a gente vai aqui falar hoje de instabilidades hidrodinâmicas em células de Rayleigh e a gente vai fazer uma análise fracamente não linear de terceira ordem. E aí, que a gente vai falar? A gente vai primeiro introduzir o problema Safran-Taylor, depois a gente vai comentar sobre o controle de viscosos e depois estudar um pouquinho sobre como os ferrofluidos se comportam sob a ação de campos magnéticos cruzados, se dá tempo. Se dá tempo tem umas coisas também, mas aí a gente vê daqui a pouco. Então, primeiro, falar um pouquinho de formação de padrões na natureza, que é algo muito comum e acontece sempre, como por exemplo aqui, vocês veem nessa primeira imagem aqui a foto de solidificação de cristais de sal, aqui embaixo ocorre a queima de madeira com eletrodes, quando você coloca um eletrode de cada lado e coloca uma tensão muito alta. Essa aqui do meio é um crescimento de uma colônia de bactérias que tem esse comportamento fractal, um floquinho de neve e tem um peixinho aqui também. Todos eles apresentam essa formação de padrões intrinsecamente complexos. E esses padrões são muito associados a efeitos de interface que acontecem, por exemplo, no floquinho de neve, na interface entre as gotas de água que estão solidificando e o ar. E aí, a gente vai estudar o problema de Safran-Taylor, que é um problema de instabilidade interfacial. Esse problema ocorre na célula de Rayleigh. Aqui está o Rayleigh, é uma pessoa só, embora não tenha hífen, que primeiro ele montou essa célula para estudar o fluxo de água ao redor do casco do navio. Ele que era um arquiteto militar da Marinha Britânica, se não me engano. E aí o que é a célula de Rayleigh? É esse aparatozinho aqui, no qual a gente tem duas placas de acrílico ou de vidro, normalmente, que são separadas por um espaçamento bem pequenininho. Nelas, a gente já tem um fluido e a gente vai injetar no centro dela, normalmente, um outro fluido. Aqui tem uma foto de uma célulazinha de Rayleigh de experimento. E aí a gente denota a taxa de injeção, ou seja, a velocidade que a gente injeta um fluido por Q, e as viscosidades por mu ou por eta. Vai variar um pouquinho dependendo do problema que a gente vai trabalhando. E aí, na célula de Rayleigh, o que a gente estuda? A gente estuda primordialmente a instabilidade de Safran-Taylor. Agora são duas pessoas, tem o Taylor e tem o Safran, e aí eles publicaram esse paper em 1958, estudando o fluxo de líquidos nessa célula. Por quê? Porque quando a viscosidade do fluido de dentro, isso aqui é a foto da célula de cima, quando a viscosidade do fluido de dentro é maior que a viscosidade de um fluido que já está na célula, ele evolui praticamente como um círculo perfeito, como vocês veem aqui. Isso aqui é bem no início, aí a gente jeta um pouco de fluido, aí continua assim, e aí a gente jeta mais fluido, e aí termina assim. Mas aí quando a gente inverte a viscosidade dos fluidos, ou seja, a gente empurra um fluido pouco viscoso e um fluido muito viscoso, o que acontece? Acontecem algumas instabilidades dessa forma aqui, onde a gente tem um padrão altamente ramificado e bifurcado, completamente instável e bem bonito. Aí a gente tem aqui algumas fotos, isso aqui é o que a gente chama de uma foto estroboscópica, que mostra como esse padrão ele evolui no tempo.
Ou seja, esse aqui basicamente a gente tira várias fotos e superimpõe elas todas. Aqui a gente tem um outro padrão, que é um pouquinho mais ramificado. E aí, nessa instabilidade, se formam essas estruturas aqui, que a gente chama ela de dedos viscosos, porque elas lembram o formato de dedos. E como vocês podem ver, ela vem aqui crescendo e ela sempre bifurca. E essa bifurcação ela vai fazer com que ocorram aqueles padrões super ramificados que vocês viram aqui. E aí a pergunta é, por que é que ocorre essa bifurcação? Aí, a gente olha aqui, olhando só esse dedo, por exemplo, ele começa aqui com uma pequena oscilaçãozinha. Por que essa oscilação acontece? Porque localmente acontece uma pequena variação na pressão, e aí a velocidade ela é proporcional a variações na pressão, ou seja, ao gradiente de pressão. E como acontece essa pequena oscilação, aí ela fica mais fina, e como ela fica mais fina, ela começa a crescer com uma velocidade maior que as outras. Só que como ela está mais fina, a tensão superficial do sistema ela vai agir para que esse dedo vá se achatando cada vez mais. Como vocês podem ver aqui, é que ele está bem redondinho, aqui ele vai ficando cada vez mais plano na sua ponta. E aí o que ocorre? Como ele está quase plano aqui no meio, a tensão superficial diminui bastante de intensidade. E aí, como nas pontas a tensão superficial ainda age, ocorre o quê? Ocorre que o dedo vai bifurcar, porque a tensão superficial aqui não é fraca. E aí ocorre essa divisão de um dedo em dois. Vocês também podem notar que, olhando nessa figura aqui do lado, um dedo normalmente ele se divide e aí apenas um dos dois lados crescem. Por quê? Porque esse dedo aqui vai crescer um pouco mais rápido que esse e ele vai ocupar o espaço que existe para o dedo crescer e vai inibir o crescimento desse dedo aqui do lado. Isso aí é um efeito de blindagem que se chama. Essas duas imagens aqui elas foram feitas pelo Ristoff, grupo dele. Elas são exatamente os mesmos fluidos, os mesmos parâmetros, tudo igual. A única diferença é que essa imagem da direita a gente usa uma taxa de injeção mais lenta e aqui a gente usa uma taxa de injeção rápida. A gente empurra o fluido menos viscoso com mais velocidade. E aí, por causa disso, ocorre uma maior desestabilização da interface e as ramificações são maiores do que nesse caso mais estável. E aí a gente tem também a célula de Rayleigh retangular, que é o quê? Em vez de a gente injetar o fluido pelo centro da célula, a gente vai injetar pelo lado aqui, na direção do fluxo. E aqui tem uma fotinho da célula. E o que ocorre? Se essa célula for estreita o suficiente, a gente vai ter que ocorrer o efeito de blindagem e apenas um dedo vai crescer, formando esse padrão daqui, usual. Mas se ela for larga o suficiente, podem ocorrer também o crescimento de vários dedos diferentes. E aí aqui a gente tem a mesma coisa que a gente tinha no caso radial, onde aqui a gente tem uma injeção mais lenta, então o fluxo acontece de forma mais estável, e aqui a gente tem uma injeção mais rápida, na qual o fluxo acontece de forma mais instável. Como eu falei para vocês, a viscosidade também é importante. Se o fluido que for injetado se o fluido que for injetado for mais viscoso que o já está na célula, a gente não vai ter instabilidade. Se o fluido for menos viscoso, a gente vai ter instabilidade. E quanto maior for a diferença entre essas viscosidades, mais instável o sistema vai ser. E aí, para que serve isso? Por que começou a se estudar isso? Isso começou a se estudar principalmente por causa de um problema que ocorria na extração do petróleo. Por quê? Porque o petróleo, ele normalmente está preso debaixo da terra, em camadas petrolíferas. E aí, para extrair o petróleo, a gente faz um furo aqui, e aí a gente faz outro furo aqui. Nesse outro furo, a gente injeta água. Para quê? Para empurrar o petróleo e o petróleo sair daqui pelo outro lado. E aí o que ocorre? Como o petróleo é um fluido muito viscoso, e a água é um fluido pouco viscoso, essas instabilidades aqui vão se formar. Então ocorre que a gente perdia muito petróleo enquanto a gente fazia essa injeção, porque justamente se formavam essas instabilidades. E aí a pergunta que a gente faz é, como a gente pode controlar o crescimento desses dedos viscosos? Como a gente pode impedir que eles se cresçam? Diz, Nilson. Onde exatamente que se formavam essas células aí nessa imagem aí? Pronto, é porque o petróleo está aqui preso, certo? Aí, sim, na verdade, ele fica preso em meios de rochas porosas.
Só que a matemática é exatamente a mesma de um sistema de sala de Rayleigh-Shaw e as instabilidades também ocorrem nesse sistema. Então, que essa uma foto ilustrativa aqui, né? E aí, quando a gente empurra a água aqui, ocorrem essas mesmas instabilidades que acontecem na célula. Dentro da rocha. Dentro da rocha, porque são rochas porosas, sedimentares. Ok. E aí, como a gente controla isso? A gente usa dois métodos simultaneamente. Primeiro, deixar óbvio que se você injetasse aqui um fluido mais viscoso que o petróleo, você conseguiria tranquilamente não gerar instabilidade. Só que aí o custo econômico seria muito grande para isso. E aí não vale a pena. Então a gente procura outros métodos. E aí a gente faz o quê? A gente usa uma taxa de injeção dependente do tempo, ou seja, em vez de a gente injetar água a uma taxa constante, a gente vai variar ela no tempo. E a gente também usa fluidos não newtonianos, que são fluidos cuja a viscosidade ela vai variar. Mas antes de a gente entrar nesse problema, a gente tem que se perguntar como a gente pode descrever a interface. E aí, para isso, a gente segue esse artigo aqui do José Américo, de 97, que ele descreve o método do esse esquema de modos acoplados que eu vou mostrar para vocês. Ele fez primeiramente em segunda ordem e eu expandi para terceira ordem. E para isso a gente usa primordialmente uma série de Fourier. E aí o que é uma série de Fourier? A série de Fourier é uma forma da gente expandir uma função em termos apenas de cossenos e senos. Ou seja, a gente quer aproximar essa função aqui, essa função retangular quadrada, em termos de senos e cossenos. E aí, vocês veem aqui, a gente tem um somatório que vai de n igual a 1 até n igual a n. Essa primeira imagem aqui mostra se a gente tivesse esse n igual a 1, ou seja, a gente só teria uma onda cosseno indo. Aí não aproxima muito bem. Aqui a gente tem n igual a 2, ou seja, tem uma superposição de duas ondas cosseno. E aí vocês veem que já é um pouco mais próximo. Aqui a gente usa 3 ondas cosseno, aqui a gente usa 4 ondas cosseno, vai ficando cada vez mais próximo. E aí tem essa animaçãozinha aqui, que tem uma curva em vermelho aqui, e a gente tem essa curva em azul, que é a aproximação em série de Fourier. N é o número de modos de Fourier que a gente está usando. E vocês veem que quanto mais modos a gente usa, mais a curvinha azul se aproxima da curvinha vermelha, que é a função que a gente está aproximando. E aí, com a relação de Euler, que é essa aqui, a gente consegue reescrever essa função em termos apenas desse somatório, onde esse Cn é complexo, aqui a gente tem a exponencial complexa, que tem um termo complexo, mas a nossa função é real. E aí pronto, com a série de Fourier, o que a gente faz? A gente pega o raio da interface toda, ou seja, em qualquer ponto da interface perturbada, e a gente vai escrever ele como um raio que depende só do tempo, ou seja, é um círculo perfeito, mais uma perturbaçãozinha, que vai ser a distância do círculo perfeito até o ponto real da interface. Como é um esquema perturbativo, esse zeta ele tem que ser muito menor do que esse raio daqui. E aí esse raio daqui a gente escreve ele dessa forma, como a raiz quadrada de um raio inicial, mais a integral da injeção variando no tempo até o tempo final. Note que se a injeção fosse constante, isso aqui seria simplesmente a injeção vezes o tempo. E a perturbação, a gente escreve ela como uma série de Fourier. E aí nosso trabalho vai ser o quê? Justamente calcular a amplitude desses termozinhos aqui, zeta-n. É isso que a gente vai procurar. E aí o sistema ele vai ser governado pelo que a gente chama de lei de Darcy. Ela basicamente diz que a velocidade local em um ponto vai ser proporcional a variações na pressão. A gente tem também que nosso fluido é incompressível, ou seja, ele não pode se comprimir. Então, o divergente da velocidade é zero. Também é irrotacional, ou seja, o rotacional da velocidade é zero. E por causa disso, dada a composição de Helmholtz, a gente consegue escrever a velocidade de uma forma potencial. E juntando essa equação com essa, a gente vê que o nosso potencial de velocidade oferece. Com isso, a gente consegue descobrir quem é o potencial de velocidade. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa lei de Darcy, a gente vai reescrever ela em termos de potencial de velocidade, e a gente obtém essa forma daqui, onde esse A é super importante, ele é o que a gente chama de contraste de viscosidade. Ele vai medir o quão grande é a diferença entre
a viscosidade do fluido injetado e do fluido deslocado. A gente escreve dessa forma aqui, onde eta2 é a velocidade do fluido que já está na célula e eta1 é a velocidade, é a viscosidade do fluido que é injetado. E a gente pode reescrever nessa forma aqui, onde V é a proporção entre as duas velocidades. A gente tem também essas duas condições de contorno. E aí, a gente joga isso tudo aqui. Com essa equação aqui, a gente consegue reescrever os potenciais de velocidade em termos da perturbação. E aí a gente expande consistentemente até terceira ordem, para chegar numa equação diferencial de primeira ordem, não linear, para a perturbação zeta. Esse ponto é uma derivada no tempo, para quem não sabe. E aí, se vocês olharem só em primeira ordem, ou seja, considerando só isso aqui, a gente tem a taxa linear dessa forma aqui, onde todos os comprimentos são adimensionalizados pelo raio final e todos os tempos são adimensionalizados pelo tempo final. Eu não vou entrar em detalhes disso porque eu acho que ninguém se importa. E aí, basicamente, todas as funções aqui, F, G, H, J, K, estão aqui, que ninguém liga. E aí, a gente vai para nossas simulações fracamente não lineares. Por que fracamente não lineares? Porque elas vêm de um método perturbativo. Então, a gente não consegue ir até tempos muito avançados da dinâmica. A gente tem que sempre se limitar a tempos onde a perturbação vai ser muito menor que o raio de crescimento. A gente se limita até no máximo 10%. E aí, a gente vai usar naquele somatório apenas 20 modos de Fourier, porque isso é necessário, mas que isso não gera grande diferença. E aí, a gente vê aqui a evolução das interfaces em primeira, segunda e terceira ordem. E aí, o que ocorre na primeira e segunda ordem? As interfaces subsequenciadas, ou seja, isso aqui, esse ponto é a interface no tempo zero, isso aqui é a interface um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois, e essa preta é a interface no tempo final. A interface final, ela se cruza com as outras interfaces, ou seja, nesse ponto aqui, a gente tem uma velocidade negativa, e isso não é detectado em nenhum experimento. Logo, isso é um erro da nossa teoria, e a gente não poderia ir até um tempo tão grande em primeira ou segunda ordem. Por isso, nesse caso, é necessário que a gente vá até a terceira ordem de perturbação. Então, realmente tem um motivo para a gente fazer essas contas em terceira ordem tão grandes, porque senão o nosso modelo falharia antes do que a gente gostaria de fazer. E aí é dessa forma que a gente faz para descrever as interfaces. E agora a gente volta ao nosso problema que foi proposto, que é como nós podemos controlar as instabilidades de dedos viscosos. Como nós podemos minimizar esses dedos para que fique mais uniforme possível. E aí a gente faz um esquema variacional. Quem pagou mecânica clássica, eu acho que vai conseguir acompanhar isso tranquilamente. Quem não, boa sorte. A gente pega, primeiramente, simplesmente, a equação linear em primeira ordem, ou seja, uma expansão em primeira ordem. E isso aqui é uma equação diferencial muito simples, qualquer um consegue resolver, só integrar no tempo dos dois lados. E aí, tem essa forma aqui, né, onde a perturbação vai ser igual a uma perturbação inicial, mas a exponencial dessa integral aqui. Onde essa integral vai ser a integral do tempo inicial, que é 0, até o tempo final, que nesse caso vai ser 1, da taxa de crescimento linear. E aí o que a gente faz? A gente interpreta esse izinho aqui como a ação do sistema, esse lambda como a lagrangiana. E aí a gente vai minimizar essa lagrangiana, como jogando na equação de Euler-Lagrange. E aí a gente vai considerar também o fluido não newtoniano, como eu falei antes. E aí a viscosidade no tempo, quer dizer, a razão entre as viscosidades, vai ser dessa forma aqui, onde a dependência temporal está aqui nessa exponencial, e esse θzinho aqui, ele vai controlar quão rápido a viscosidade vai aumentar no tempo. Porque a gente vai usar uma viscosidade que aumenta, porque quanto mais próximas for a viscosidade, quanto mais próximas forem as viscosidades, menos estável vai ser. Então a gente vai usar uma viscosidade que começa em V0 e termina nesse V infinito aqui. Quer dizer, não necessariamente termina, mas vai para esse V infinito para tempos muito grandes. Note que se θ for igual a 0, essa exponencial daqui vai ser 1, 1 menos 1 é 0, então a viscosidade vai ser constante. E aí, esse esquema variacional aqui, ele foi proposto e feito primeiramente pelo Eduardo Dias, professor lá do departamento, só que ele considerou apenas fluidos newtonianos, ou seja, de velocidade constante. Então, a novidade aqui é que a gente considera um fluido não newtoniano, e isso adiciona algumas complicações na hora de fazer as contas,
e demonstrar as coisas. E aí, a gente obtém uma injeção dessa forma aqui, onde tem que variar no tempo dessa maneira, onde R0 é o raio inicial, essa viscosidade infinito aqui é a viscosidade para tempos muito grandes, V0 é a viscosidade no tempo inicial, θ é aquele parâmetro, esse F é essa função aqui, e esse alfa que está dentro desse F é essa função daqui. Então você joga isso para jogar dentro disso, para jogar aqui, aqui, e esse beta é alfa em t igual a 1. Mas enfim, o que importa aqui, para vocês saberem, é que a gente tem agora uma taxa de injeção que depende do tempo, que obedece à equação de Euler-Lagrange, que vai minimizar o crescimento da perturbação. E com isso a gente faz o quê? A gente faz as simulações. Aqui, isso aqui é para θ igual a 0, ou seja, apenas para viscosidade constante. E aqui na primeira linha a gente tem a injeção constante, ou seja, as instabilidades se formam. Quando a gente usa essa injeção variando no tempo ótima, ideal, a gente vê que aqui as instabilidades são muito menores. Isso aqui fica quase um círculo. E aí eu trouxe aqui também para vocês, para comparar o experimento que o Eduardo Dias fez, aqui no caso a injeção constante e aqui a injeção variando no tempo, para vocês verem que isso traduz pro experimento. E aí a pergunta é, o que vai acontecer quando a gente colocar a viscosidade para variar no tempo também, para ela aumentar? E aí, aqui a gente varia ela lentamente e aqui a gente varia ela mais rapidamente. E aí a gente vê que é consistente com o que a gente esperava realmente. Aqui, todas essas na primeira linha, calma disso, já faltei. Todas essas na primeira linha são para a injeção constante, só que essas duas aqui, a viscosidade, ela aumenta no tempo. Então, elas já são mais estáveis. E aí, quando a gente combina as duas coisas, a injeção variando no tempo para minimizar as estabilidades e a viscosidade variando no tempo, a gente obtém uma interface quase perfeitamente estável, que é o que a gente desejava. Pode perguntar isso. Tem algum gráfico dessa taxa de injeção? Eu posso fazer depois, mas não tem porque... Não tem para quê, sendo sincero. Se você for fazer isso experimentalmente, você não vai fazer na mão, provavelmente. Você vai colocar um Arduino, um computador, alguma coisa para calcular essa injeção, no caso do experimento. Ok. E aí, pronto, a gente tem essa maneira de minimizar despejo. Viram? Enfim. A gente tem essa maneira de minimizar as instabilidades. E aí, outra coisa que a gente pode fazer também é fixar o número de dedos que vai surgir na dinâmica. E aí, como a gente faz isso? A gente simplesmente resolve essa equaçãozinha aqui de forma que n é o número de dedos, n é o modo que remete ao número de dedos, seja constante. E aí a gente obtém essa equaçãozinha aqui, bem similar a outra, e isso aqui é um experimento que foi feito, onde aqui a gente usa uma injeção constante, e aqui a gente usa uma injeção tal que surjam 7 dedos. E aí a gente combinou também a variação da viscosidade no tempo com esse método. E aí aqui a gente usa uma injeção que ela procura criar 5 dedos, e funciona para todos os casos. E aqui também a gente usa uma injeção específica, que a gente fixa o crescimento de 6 dedos. E aí também ocorre isso aqui como esperado. Bem, esse foi o primeiro tópico, praticamente. E aí a gente passa para o outro, que são os ferrofluidos. E aí os ferrofluidos, o que é um ferrofluido, na verdade? É uma classe de metamateriais que são fluidos que são misturados com partículas nanométricas que têm propriedades magnéticas, como uma magnetita ou ferrita, se não me engano, alguma coisa do tipo. E aí, com ferrofluidos, existe toda uma gama de instabilidades que podem ocorrer. Uma delas é a instabilidade de Rosenzweig, que é essa que vocês estão vendo aqui, que acontece o quê? Quando a gente tem uma pocinha de ferrofluido e a gente joga um campo magnético para cima. O campo magnético vai interagir com as partículazinhas que estão no fluido, e aí, a partir de um determinado valor de campo, começam a se formar esses picozinhos daqui. Outra instabilidade é a instabilidade do labirinto, que lembra bastante aquele peixinho lá do começo, que eu acho que vocês não lembram, mas enfim. Que é quando a gente tem uma gota de ferrofluido e a gente joga um campo perpendicular a ela, apontando para cima,
e aí se formam esses padrões aqui altamente complicados. E aí, ferrofluidos tem várias aplicações, e é por isso que são importantes para eles, para entender onde essas instabilidades podem acontecer e como a gente pode lidar com elas, o que elas vão gerar, como a gente pode realmente se aproveitar delas. E aí tem a manipulação desses magnetolipossomos gigantes, que são... que eu não sei o que são, na verdade. Tem também o controle de matéria mole, soft matter, magnética. Aqui, no caso, a gente tem aqui uma agulha, alguma coisa com a forma original, e aí a gente aplica um campo magnético de forma que ela se curve de uma forma que a gente queira. Tem também a manipulação de micronadadores, que são basicamente robozinhos de tamanho microscópico, que a gente consegue fazer com que eles se locomovam ao a gente aplicar um campo magnético. Por exemplo, tem esse aqui, que é em formato de centopeia, que quando a gente aplica um campo nessa direção, ela começa a caminhar. E aí também tem a deposição de substâncias químicas usando o controle de campos. Ou seja, você vai no médico tomar um remédio, em vez dele enfiar uma agulha em você ou ter que abrir seu corpo fazer uma cirurgia, você engole uma cápsulazinha e usando campos magnéticos e outras coisas, você consegue guiar o remédio para o local onde ele deve ser colocado, por exemplo. E aí, em todos esses sistemas, essas instabilidades podem vir a ocorrer, por isso que são importantes de se estudar. E aí, já foram estudados antes o campo magnético radial também, onde a gente tem aqui uma célula de relachauzinha e a gente tem aqui um par de bobinas de anti-Helmholtz. Qual a diferença da de Helmholtz para a de anti-Helmholtz? Na de Helmholtz, a corrente ela aponta no mesmo sentido nas duas bobinas. Aqui a gente tem uma corrente em cada sentido. E aí faz um campo de perfil radial. E o que ocorre? Ocorrem padrões dessa forma aqui, como vocês podem ver, e a gente tem também um campo magnético azimutal, onde o que é que a gente faz? A gente passa uma corrente magnética pelo centro da célula. E aqui, no caso, a gente tem o ferrofluido preenchendo a célula, e no centro dela a gente tem ar ou algum outro fluido não magnético. Por que isso? Porque nesse caso aqui, o campo vai agir de forma desestabilizante. Ou seja, ele vai desestabilizar o sistema e vai formar esses padrões. Caso fosse ao contrário, o ferrofluido estivesse dentro e fora tivesse ar ou alguma outra coisa, ele teria um perfil estabilizante, ou seja, ele estabilizaria a interface. E aí, o que foi feito foi o quê? Combinou-se esses dois campos magnéticos. Colocou a bobina de anti-Helmholtz, fazendo um campo radial, perfil radial, e também colocou-se uma corrente no meio, fazendo um campo de perfil azimutal. E aí, essas setinhas vermelhas aqui indicam a direção do campo, e a gente coloca o ferrofluido no centro da célula. Coloca uma gotinha, passa a corrente e bota os dois campos. Ou seja, esse campo gerado por essa corrente, ele vai procurar estabilizar essa gota, enquanto o campo gerado por esse par de bobinas, ele vai procurar desestabilizar. E aí vai ter uma competição entre esses dois campos, praticamente, para estabilizar ou desestabilizar a gota de ferrofluido. E isso aqui foi primeiramente estudado por esses dois pesquisadores aqui, Yu e Christophe. E o que é que eles mostraram? Eles mostraram que é possível gerar uma gota de forma que ela fique apenas girando e ela tenha um padrão que a gente chama de estacionário. Ou seja, ele vai ficar apenas girando e não vai mudar sua forma. Só que esse artigo, ele viu muitas poucas coisas, deixou muitas coisas passarem. Aí a gente, no caso eu e meu grupo, pegou esse mesmo problema e foi além. Eles fizeram simulação fortemente linear e de segunda ordem perturbativa. A gente fez simulação fortemente linear também e a gente fez a simulação em terceira ordem. E aí, para descrever essa célula, no esquema perturbativo, é praticamente da mesma forma. Só que aí a gente vai ter uma alteração na lei Darcy aqui, onde a gente tem esse termo a mais aqui, que ele vai levar em conta o campo magnético. E a gente tem também a mais esse termo na condição de pressão, para também levar em conta efeitos de campo magnético. E aí a gente obtém uma taxa de crescimento linear dessa forma aqui, que é um pouquinho diferente da outra. Eu acho que eu não comentei, mas não tem injeção nesse problema. E aí, termos positivos na taxa de crescimento, eles são desestabilizadores. Em termos negativos, eles estabilizam a interface. Aí, esse primeiro termo aqui, ele vem justamente do campo radial, que desestabiliza a interface. Esse segundo termo vem da componente azimutal, que é
corrente que passa no meio, e aí ele vai estabilizar, por isso que ele é negativo. Esse outro termo aqui é um termo de tensão superficial, que ele também estabiliza. E esse último termo, ele é um termo complexo. E ele vai ser responsável por girar a interface. E esse giro da interface ele só aparece se tiver a combinação desses dois campos. Se a gente tiver apenas um deles, não ocorre, ele precisa dos dois campos. E aí os parâmetros físicos relevantes são quais? São o contraste de viscosidade, que a gente já viu no outro problema, que mede a força entre as viscosidades, ou mede a diferença de intensidade entre as viscosidades, o que é a suscetibilidade magnética do ferro fluido, esse B, que é uma tensão superficial efetiva, e esse J, que ele mede a proporção entre as forças do campo gerado pela corrente e o campo gerado pela bobina, pelas bobinas. E o outro método que a gente usa, que é o método fortemente não linear, a gente acompanha a evolução temporal da vortex sheet, que é basicamente a descontinuidade das velocidades da interface tangencial à interface. E aí a gente tem essa equação aqui, que é extremamente complicada. Por que ela é extremamente complicada? Porque a gente tem esse gama aqui, e ela aparenta ser uma equação diferencial. Mas dentro desse W aqui, esse W, na verdade, é uma integral que tem dentro dele esse gama. Então, na verdade, essa equação é integrodiferencial. Ela mistura derivadas e integrais. É um negócio extremamente complicado de resolver. Tanto nem foi eu que fiz essa parte, mas aí ela permite a gente ir mais além na dinâmica. E aí, esses são os primeiros resultados da gente, que a gente pega a simulação em primeira ordem, que é basicamente sem graça, todos os dedos são quase, tem esse mesmo perfil. Em segunda ordem, os dedos começam a se deitar para o lado, e em terceira ordem a gente já tem um perfil muito mais próximo do que seria o completamente não linear. Então aí fica outro motivo porque a gente tem que ir até a terceira ordem em alguns desses problemas. E aí, o que a gente vê? A gente vê que, diferente dos casos onde a gente tem só o campo magnético radial, que tem esse perfil, e só o campo magnético azimutal, a gente tem um dedo muito diferente. A gente tem os dedos viscosos, eles têm esse formato achatado e inclinado para o lado. Além de que a interface roda. E a gente tem aqui, em laranja, a gente tem a interface completamente não linear, e em pontilhado a gente tem a interface de terceira ordem. A gente vê que as duas têm uma concordância muito boa e a gente obtém esse padrão girando e ele atinge também um estado estacionário. Ou seja, porque aqui a animação está recomeçando, mas elas vão ficar girando indefinidamente com esse perfil. E o que é isso? Isso são sólitons. São ondas que mantêm a forma e não se dissipam. Então, os sólitons também aparecem em células de Rayleigh-Shaw. E aí, indo além aqui está basicamente as fotos dos padrões ali, a gente vê que para tempos curtos as duas imagens, os dois métodos, o método fortemente não linear e o fracamente não linear, são quase iguais em terceira ordem, e aí para tempos mais avançados, como é esperado de um sistema perturbativo, ele começa a falhar um pouco, mas a gente garante, a gente captura as principais características morfológicas do sistema a partir do nosso esquema fracamente não linear, que é muito mais simples que o outro. E é por isso que é interessante usar ele. E aí, a gente pode analisar agora as variações no contraste de viscosidade. Nessa primeira linha, a gente tem nossas interfaces de terceira ordem, fracamente não linear. Aqui a gente tem a interface fortemente não linear, usando uma condição inicial simétrica, que ela vai meio que impor esse formato dos dedos completamente simétrico. E aqui a gente tem um caso mais real, que seria uma interface que começa totalmente aleatória. E aí o que a gente vê? A gente vê que para casos onde a viscosidade dos fluidos é igual ou a viscosidade do ferro fluido é menor que a viscosidade do fluido que está de fora, ela não atinge o estado estacionário. Ela vai rodar, mas ela vai continuar crescendo e não vai ter um formato bem definido. Mas nesse caso, onde a viscosidade do ferro fluido é muito maior que a viscosidade do fluido de fora, vai ocorrer isso, que a interface, embora ela comece de uma forma aleatória e parece que não vai a lugar algum, ela chega de uma forma estacionária e ela mantém o mesmo padrão que vai rodando indefinidamente sem se mudar. E aí a gente viu a possibilidade de gerar isso, em quais casos se geram isso.
Pronto, eu posso falar algumas coisas, não tem tempo ainda. Outro problema que a gente estudou foram as trifurcações e as relações dela com os estresses viscosos normais. E o que são as trifurcações? Na grande parte dos experimentos em células de Relashol, ocorre muito a bifurcação dos dedos, ou seja, um dedo dividido em dois. Só que não é raro, e acontece frequentemente em experimentos, quando um dedo se divide em três, em vez de dois. E, usualmente, a gente não detectava isso no nosso esquema francamente não linear, e até em simulações fortemente não lineares. Isso não era algo comum de se ver. E aí a gente foi estudar como a gente podia trazer nossas simulações para mais perto dos experimentos, para a gente conseguir capturar essas trifurcações. Que é outro experimento que até o pessoal da PUC do Rio fez, que mostra que a maioria dos dedos bifurcando, mas sempre tem, às vezes tem um dedo que trifurca. E aí a gente recorreu para... o método que a gente recorreu para procurar capturar essas trifurcações no esquema perturbativo da gente foram os estresses viscosos normais, que são o quê? São forças internas no fluido que normalmente são desconsideradas, porque elas têm uma certa dificuldade de se trabalhar com elas. Por exemplo, o caso sem os estresses normais, a gente só considera essa primeira linha dessa equação. Com os estresses normais, a gente tem que considerar tudo isso aqui. Esse delta ele não é um parâmetro físico, a gente só usa ele como 1 ou 0, ou seja, quando ele for 1, a gente considera os estresses normais, e quando for 0, a gente desconsidera. E aí, com isso, a gente obtém essa taxa de crescimento linear, que a grande diferença realmente é que ele tem esse primeiro termo aqui dividindo tudo. Ou seja, tudo aqui vai ser um pouco menor e a interface vai ser um pouco mais estável. E aí a gente estuda como os estresses eles interferem na interface. Aqui em cima a gente tem as interfaces para diversas condições iniciais diferentes, sem estresses normais. E aqui embaixo a gente tem a mesma condição inicial da coluna, só que considerando os estresses normais. E aí a gente vê o quê? Quando a gente não considera, a gente ainda apresenta as bifurcações, só que as interfaces elas são menores. Por quê? Porque elas são mais instáveis e não há nenhuma presença de trifurcação aqui. E aí, ao a gente considerar, a gente vê que aparecem aqui uns indícios de trifurcação durante essa dinâmica. E aí isso leva a gente a acreditar que os estresses normais eles acabam favorecendo o crescimento dessas trifurcações. E a gente também estudou variações do número de capilaridade. Quem é o número de capilaridade? É esse número aqui, é um número adimensional, que ele relaciona a velocidade que a gente injeta, a tensão superficial, o tamanho da célula e a viscosidade de um dos fluidos. Ou seja, quanto maior o número de capilaridade, mais instável a interface, e aí ou a tensão superficial é menor, ou a injeção do fluido é mais rápida. Como a gente viu lá no começo, naqueles experimentos, a injeção mais rápida, ela realmente deixa mais instável o sistema. E aí o que a gente vê? Com o número de capilaridade alto, ou seja, um sistema muito estável, a gente tem a trifurcação aqui, mas quando a gente vai diminuindo, a trifurcação aqui quase não é visível e depois a gente realmente perde ela, a gente não consegue mais capturar. E outra forma que a gente viu, outra variação que a gente viu que influencia também, é a do contraste de viscosidade. Ou seja, quando o fluido injetado é muito menos viscoso que o fluido já presente, a gente tem a trifurcação aqui e algumas bifurcações. Mas quando a gente vai diminuindo, quando a gente vai aumentando a viscosidade do fluido injetado, cada vez mais a gente vai tendo um perfil que favorece bifurcações em vez de favorecer trifurcações. Aqui a gente vê que isso aqui fica quase plano e aqui a gente vê que ele bifurca quando a gente aumenta a viscosidade desse fluido injetado. Então, o que a gente concluiu nesse trabalho? A gente concluiu que os estresses normais eles favorecem as trifurcações, elas também são favorecidas por um sistema mais instável, e aqui é a mesma coisa. Quando as viscosidades são muito diferentes, uma é muito maior que a outra, as trifurcações são favorecidas. Quanto mais a gente aproxima as viscosidades, mais a gente se perde elas. E ainda,
Não, acho que tá bom, né, Alex? 50 minutos tá bom, senão eu vou demorar muito aqui. Pode continuar se quiser, o tempo é seu. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Bem, se para você tá bom, para mim também tá bom, então. Tá bom. Eu gostaria que, antes de fazer as Muita perguntas, coisa, que né? todo mundo abrisse os microfones para bater uma salva de palmas para ele. Muito bom trabalho, ele. Parabéns. É isso. E quando é que sai o próximo artigo mesmo? Amanhã? Rapaz, provavelmente. Olha aí. Menina é outro nível. Eu Tá tô bem abrindo perto agora. de ser aceito, eu só tô esperando. Olha aí. Mas é isso. Tô abrindo perguntas agora para quem tiver perguntas, tá? Bem, já que ninguém quis começar, então eu vou começar. Esses dedos têm dimensão fractal ou não? Rapaz, é uma boa pergunta. Vocês têm dimensão fractal, né? Eu acho que são, mas eu realmente não tenho certeza, porque eles realmente têm esse perfil fractal, e aqui, esses problemas que eles são muito análogos, eles são muito parecidos, eles também têm esse perfil fractal. Mas aí eu não vou saber te dizer em específico se ele tem uma dimensão não inteira, não. Eu realmente não tenho certeza, não. Pedro levantou a mão. Nicolas levantou a mão. Írio, Oi. ó, você mostrou a parte de controle das instabilidades por meio de uma taxa de injeção variável no tempo, certo? Isso. Então, a minha pergunta é do seguinte: no que você mostrou, o tempo final é o mesmo para as duas? Do tipo, elas demoraram Não. o mesmo tempo para evoluir até Quer aquele dizer, ponto? sim. Eu não comentei, mas nesse caso aqui, em todos esses casos, na verdade, na mesma coluna. Não, quer dizer, desculpa, em todos os casos, realmente, o tempo inicial e final são iguais e a gente injeta sempre a mesma quantidade de fluido. Então, a quantidade de fluido injetada aqui é a mesma quantidade de fluido injetada aqui e os tempos finais são sim iguais. Onde eles não são Beleza. iguais é nesse outro caso aqui. Aqui, realmente, cada interface distinta tem um tempo final diferente e a quantidade de fluido injetada também é diferente. Porque nesse caso a gente não está tão preocupado com isso. Mas aqui não, aqui é realmente tudo igual. Beleza. Mais ou menos? Acho que o Nicolas levantou a mão, não sei se foi propósito. Ô Írio, tu mostrasse lá no início a formação lá dos dedos do fluido, aí. Caraca, conta pra cacete. Aqui? Pode ser. Na verdade, é até antes, quando você disse que ele bifurca lá e forma os fluidos, tá? Os dedos viscosos, logo. Aqui? Ali, essa bifurcação. Aí a minha pergunta é se a bifurcação desses dedos ela tem alguma coisa a ver com aquele diagrama de bifurcação de caos, se você tem algum regime caótico depois do tempo. Então, eu não acho que seja caótico, porque ele é razoavelmente robusto, pelo menos no modelo da gente. Eu não vou saber dizer em outros modelos ou realmente na prática no experimento. Mas no modelo da gente perturbativo, normalmente ele não é sensível à condição inicial. Então, pelo que o Gustavo explicou, eu creio que não seja caótico. Ok, valeu. Pelo que Írio falou, você pode repetir várias vezes e chegar na mesma configuração final, assim, sem necessariamente ter que precisar de uma precisão absurda nas condições iniciais, né? Então, acho que não dá para calcular o coeficiente de Lyapunov não do dedo. Só para deixar bem claro, eu estou falando isso dentro do esquema perturbativo que a gente usa. Fora dele, aí já pode ser diferente. Oi, o modo dos harmônicos ele é robusto, né? Nilson levantou Agora, sim, modos harmônicos serão robustos. Quando bota modo aleatório, meu filho. Não, mas ali é aleatório, né? A gente tá mudando muito a condição inicial. A gente não tá mudando pouco. Não são pequenas variações. A gente tá mudando a fase de todos os modos de Fourier. Então, eu não acho que isso se consideraria Eu não sei, é um bom experimento. A gente já pensasse em uma pequena mudar. variação na condição inicial. Tu tem algo para contribuir nisso? Sabe se é caótico, Pedro?
Eu não sei não, velho, mas já pensasse, a gente podia fazer isso, velho, mudar um pouquinho e ver. Não, então, eu já tentei mudar um pouco, realmente não muda. Até por causa da forma que a gente resolve, né? Então, uma pequena mudança na condição inicial não vai alterar muita coisa, não. Dá-lhe, Nilson. Alô? Alô? Oi. Travou? Não, vamos ouvindo. O modelo que você falou aí foi de uma célula de Hell-Shaw só no meio viscoso, sem considerar porosidade. Eu queria saber se na prática, na extração de petróleo, acontece só uma célula de Hell-Shaw ou várias células sobrepostas. Então, Porque essa figura aí, pelo menos onde está o óleo, eu não estou vendo nenhuma rocha. Estou vendo só como se fosse isso não ficou ilustrativa, né? camada líquida. Ficou Ó, ilustrativo. deixa eu explicar um pouco melhor a questão da extração do petróleo, como é que ela ocorre. Basicamente, a gente primeiro fura, e quando a gente fura, a gente já consegue tirar uma boa parte do petróleo. Mas aí o que acontece? Uma parte desse petróleo, ele fica preso em rochas sedimentares. Que aí essas rochas sedimentares, a gente consegue modelar elas como se fosse um ambiente efetivamente bidimensional, que nem a sala do Hell-Shaw. E aí, quando esse petróleo fica preso, é aí que a gente injeta água. E aí as instabilidades se formam. As instabilidades são idênticas? Não, elas não são idênticas. Mas elas obedecem os mesmos mecanismos físicos que as da sala de Hell-Shaw. Então elas formam algo mais ou menos assim, que a gente consegue tratar com o mesmo método, com a mesma matemática, com o mesmo método de controle a partir da taxa de injeção. Então, assim, dentro de rochas sedimentares também é a lei de Darcy que vai reger o problema do sistema. A gente também pode considerar os fluidos incompressíveis e rotacionais. Então, toda essa matemática, essa condição de contorno e essa condição de contorno ainda vale. Então, todo esse aparato matemático que a gente usa é praticamente igual. Então, a gente consegue aplicar isso diretamente nesse caso. E esse esse paper do Saffman Taylor, ele surgiu justamente desse problema da penetração do fluido em um meio poroso ou numa sala de Hell-Shaw, porque eles são bem equivalentes. Beleza? Ok. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tem, eu vou dizer, tá vendo, Írio? Dá tempo de tu terminar o resto, tá ligado? Não tava nada. Tá bom assim. Tá tranquilo, então. Então, gostaria novamente que abrisse o microfone e desse outra salva de palmas pra Írio. Vamos lá, galera. Gostoso! Boa casa aqui. Bem, muito obrigado por tudo hoje. Muito obrigado, Írio. Muito obrigado a todos e a todas. Eu que agradeço. E até a próxima quinta-feira, então. Nos vemos lá. Quem é a próxima quinta-feira, Alex? Eu nem sei, acho que é ou é Ruben ou é... Não. A gente vê aí. Eu passo. Beleza.